Mas eu quero agradecer o carinho de todos na mesa. Me senti um time aqui agora. E muito acolhida nesse momento, né? É uma responsabilidade muito grande, em especial falar depois da Thelma e da Jucimere, né? Toda essa compreensão, esse trazer o Brasil para nós que a Thelma faz, né? Compartilhar com a gente os dados, os recursos, as formas de pensar, né? As deliberações, as diretrizes. Isso faz com que a gente se inclua também nesse processo todo, e que bom que hoje a gente está incluído aí, né? E a Jucimere, ela faz a gente navegar com ela, né? Na forma de apresentar, e é sempre uma delícia, uma forma de conhecer a realidade de um jeito muito gostoso, né? E isso faz a diferença. O Edmilson, que é um parceiro, né, já comprou aí a ideia do condomínio social como uma proposta importante no caminho da participação. E eu diria assim que esse condomínio, antes mesmo da gente apresentar, ele já foi apresentado na sua essência pelos que aqui falaram. Vocês já disseram, talvez, aquilo que é o mais importante que a gente vive, que é o respeito, o diálogo e a busca da cidadania, né? Isso nos acompanha naquilo que a gente faz e acerta, e também naquilo que a gente tem que voltar atrás, repensar e rever, né? E eu estou aqui em nome da nossa regional, né? Da Regional Faz Santa Felicidade e do condomínio social. E eu queria pedir licença para que a equipe do condomínio social e os moradores pudessem se levantar, nos ajudar a construir essa apresentação, e eu acho justo apresentá-los também. Então, vamos lá, gente, me ajudem aí. Né? Essa equipe de moradores e profissionais, assistentes sociais, né? A Denise e a Suzana, a Marina, educadora, a Irma, administrativo, e os nossos moradores, né? O Edmilson, o Rodrigo, o seu Ilan e o Maurício, né? A nossa equipe, somos um time também, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os momentos, né? E aqui a gente deixou uma expressão importante, do nosso tempo de acolhimento, da chegada dos educadores, da equipe técnica, né? Num processo que a gente fez de integração do projeto, né? A gente tem esta mensagem como um guia que nos acompanha. Dos caminhos outrora percorridos, trazemos dores, alegrias e sentimentos. Que possamos armazená-los numa grande bagagem, despindo-se do ruim, para embarcar com alegria e esperança nesta nova viagem. O Robertson, um grande educador, professor de educação física, que passou no concurso e foi para a educação, mas deixou para a gente essa mensagem. E quero dizer assim, né, gente? Nós começamos um trabalho, Dara, olha lá, na Operação Inverno. Lembra, Dara? Na Operação Inverno. Eu chamo para ela porque, né, era a equipe da Dara na DPSE naquele momento que fez essa revirada, né? Contaram aí a minha idade de prefeitura, então, em 24 anos, eu diria que a gente fica muito feliz. A gente, porque somos muitos aqui que estamos desejando essa revirada, né? Então, bendito inverno, o mais frio de todos, o mais difícil, mas o que fez acontecer, talvez toda a inspiração, a sensibilização e a definição de que algo precisava acontecer aí, no investimento, na mudança, né? E quando a Jucimere apresentou tudo que foi de lá para cá, não é pouca coisa. E isso em meio à redução de gastos, né? Ao não concurso, e a uma porção de coisas, e a gente cresceu.
cresceu e mudou. Então, o inverno de 2013, ele trouxe essa perspectiva de deixar de ser somente as portas de entrada, como a gente tinha, a central de resgate, somente o acolhimento, para a gente dar mais um passinho e dizer, é preciso investir na autonomia, né? Na autonomia dessas pessoas, cidadãs de direitos, né? E que precisam viver essa realidade de um jeito mais humano. E aí partiu-se para a busca do espaço. Por que a gente coloca aqui? Porque a busca do espaço foi fundamental, né? Nós ficamos felizes que foi em Santa Felicidade. No começo, não sei se a gente ficou feliz ou com medo, acho que mais com medo, né, Tereza? E agora, né? E agora, né? E aí a gente viveu uma experiência em Santa Felicidade, junto com muitas regionais, né, que também tiveram os seus espaços aí montados para receber, mesmo que de maneira informal, né, os moradores que a ideia era, não vamos deixar ninguém morrer de frio, né? Então tivemos espaço para acolher todas as pessoas num inverno muito frio. E essa busca do espaço, né, ela foi fundamental no sentido de que o espaço faz a diferença na nossa vida também, né? Todos já estão convidados aí a conhecer o condomínio social, mas esse espaço fez a diferença pela dignidade que ele nos proporciona ao trabalho. A construção do projeto também aí, rapidamente, foi tudo muito rápido, né? A Operação Inverno dura 3 meses e nessa sequência, né, foi construído um projeto novo, porque não tinha onde buscar, né? Como fazer. Mas o novo dele também eu acho que está dentro de cada um de nós, que é a mudança, a transformação. E aí o papel aceita tudo, não é? A gente foi colocando lá, mas a gente foi vendo que aquilo tinha uma adesão coletiva. Partia de uma diretoria, passava pelo crivo das regionais, e a gente ia compartilhando aquela proposta e acontecia uma viabilidade de acreditar e de adesão, né? Era assim que, inclusive, a Márcia dizia para a gente, né? Ter a ideia, muito que bem, fácil, né? Mas o impressionante foi a adesão. Eu acho que o condomínio é de todos pela adesão, né? E aí nós tivemos um processo muito inovador, que foi a forma com que os profissionais chegaram no condomínio. Então, também foi uma proposta de que a gente pudesse trazer quem quisesse vir. E aí o RH e a Diretoria de Proteção Especial inovaram nesse sentido, que foi propor como é que a gente chama? Não sei, não lembro o nome dela. Enfim, um processo de seleção onde as pessoas podiam se inscrever para trabalhar no condomínio social. Então, nós recebemos quem quis chegar. E esse era um sonho, que tal todos os concursos realmente, né, avaliasse o potencial, o desejo de fazer aquele trabalho. Então, tivemos os profissionais. Isso fez a diferença na integração da proposta, porque as pessoas vieram querendo viver isso, né? Até por terem as experiências anteriores, né, de viver num espaço, de viver o trabalho num espaço onde eu me lembro de uma expressão da Denise, eu estava cansada de enxugar gelo, né? Porque atendíamos muitas pessoas na central de resgate e muitas nunca puderam nem falar. Muitas sabiam só o seu número de entrada. Então, o que a gente tinha para viver ali era muito sério e de muita responsabilidade, inclusive pela cobrança dessa equipe que veio para fazer algo diferente. Aí, nós tínhamos que viver uma desconstrução coletiva, porque aquilo que a gente sabia, a gente queria viver, era diferente do que a gente sabia viver, daquilo que a gente sabia fazer no trabalho. A gente tinha que implantar uma proposta democrática, pelo diálogo, pela participação, né? E a gente vinha de um histórico de
tutela, de assistencialismo e de todos os autoritarismos, né, históricos que a Jucimere levantou para a gente. Isso está na gente, né? A discriminação está na gente, não está lá na vizinha, na comunidade, longe de nós, está em nós. Então, essa desconstrução talvez seja o nosso maior desafio, porque ele é permanente, ele precisa da nossa vigilância e de todos, né? Por isso, compartilhar com vocês é uma responsabilidade, né? Nós escolhemos esta forma de fazer, né, a apresentação, mas temos trabalhos escritos que vai sair numa revista da FASE, em outros espaços, onde todos vão poder conhecer de outra maneira, mais detalhada, a formação do condomínio. Esse respeito à nova linguagem. Então, esse respeito à nova linguagem foi o processo de adesão da equipe, da diretoria, da FAS como um todo, daqueles que apostavam nessa integração para a formação de um novo tempo na proteção especial e na forma de viver o acolhimento e o sistema novo que a gente chama de República Condomínio Social. Em seguida, dessa integração do projeto, das linhas de trabalho, né, nós partimos para fazer um traçado do trabalho com os profissionais. E aí a escolha, né, da forma de trabalhar os turnos, as escolhas que teríamos que fazer para vivenciar todo o trabalho, a responsabilidade que cabia a cada um de nós e coletivamente no fazer diferente, no não ser mais um processo de assistencialismo ou de autoritarismo. E aí, junto com esse trabalho com os profissionais, a gente viveu o olhar para a comunidade. Como não cair nisso que a Jucimere e a Thelma levantam, do histórico, temos que trabalhar, sim, com a população em situação de rua, desde que não seja do lado da minha casa, nem na frente do meu trabalho, nem passe por perto de nós. E nós já estávamos ali, né, naquele espaço, e tudo que a gente queria é que aquela comunidade compreendesse conosco essa mobilização que a gente estava vivendo coletivamente com essa equipe dentro da FAS. E aí fomos individualmente na comunidade, nos dividimos com o grupo e fomos conversando, né, com a nossa vizinhança, com os parceiros, com as igrejas, e convidamos para uma reunião. Tivemos lá umas 50 pessoas, Denise, acho que era isso, né, que vieram para esta reunião antes dos moradores chegarem. E para a gente poder fazer essa roda de conversa com eles e contar o que a gente estava pretendendo trabalhar naquele espaço, né? Eles já sentiram o nosso movimento, estavam curiosos para saber do que se tratava, positivamente, e também bem brabos já, né? Mas a gente escreveu essa expressão, uma conquista pela verdade. Tivemos que ser muito honestos, né, com aquela comunidade, que me lembro bem de uma das perguntas que era assim: o quê? 100 homens aqui? E como é que vocês vão controlar a questão da violência? Como é que vai ser isso? Aí tinham vários homens, né, vários senhores com a gente nessa roda de conversa, e eu devolvi a pergunta: como era em casa? A gente podia garantir que a violência não acontecia? Como é que a gente se posicionava quando os filhos se pegavam no tapa? Brigavam? Usavam droga? Eram violentos? Porque isso não era uma particularidade do condomínio. Talvez com menos pessoas em casa, né? Não tinha sido de uma vez só. Mas, enfim, não era uma particularidade. E aí, nenhum pai conseguiu dizer que era possível, antes das coisas acontecerem, dizer que elas não iriam acontecer. Mas quando acontecia, a gente tinha que tomar providências. E é isso que nós garantimos para eles, que a gente era uma equipe séria, responsável e capaz de assumir aquele trabalho
e vivenciar essa experiência com o melhor que a gente poderia, né? E com a responsabilidade que precisava diante desta realidade. Mas a imagem que se fazia dos moradores que cá estão, né? Era muito ruim. E isto foi sendo desfeito. A pessoa que perguntou era um morador da casa ao lado. A esposa dele estava grávida. Hoje, né, o filhinho dele já tem a idade do condomínio, né? Porque nasceu na sequência. E ele é muito cuidado por todos, pelos moradores, inclusive. Né? Passei o tempo todo e a gente vive uma relação muito importante com esta comunidade. Me lembro da Tereza trazendo assim, é preciso entender que o condomínio social será motivo de segurança para a comunidade. Né? E que a comunidade também pode ser motivo de segurança para o condomínio. Então, a gente mudou a linguagem para falar dessa experiência com a comunidade. E isso fez total diferença, porque aí não inventamos que nós somos todos do mesmo jeito, que a gente não vai ter problemas, que a gente... Não, mas a gente fez combinados com os moradores quando eles chegaram, para que a gente preservasse essa relação, né? Então, nos mobilizou esse sentimento, que a gente passou a viver uma parceria, né? Um estado de confiança entre nós e agora com a comunidade, e também porque a gente estava com fogo aceso. E isso nos motivou muito, né? Nos motivou a enfrentar essa parada. E os futuros moradores, né? Como é que eles chegaram até nós? A Josmeri disse, o condomínio não está com a porta aberta para a gente chegar na rua e dizer, tem um lugar para mim? Né? É porque ele é um estágio diferenciado. E isto era novo para nós e era novo para o acolhimento. A gente recebeu os primeiros 40 moradores da unidade de acolhimento Rebouças, na rua Rockefeller, ali perto, né? Na Rebouças, ali, enfim. E era preciso escolher quem vai. Escolher de que maneira? Então, nós fizemos alguns princípios básicos de moradia, e já no projeto também estabelecia que a gente os moradores teriam que estar envolvidos com o mundo do trabalho. Não aquele trabalho lá da Inglaterra, tá? Que se não estivesse trabalhando, ia para a usina de carvão, carregar para nada disso. Que tivesse envolvido com o mundo do trabalho. Já estou trabalhando, né? Estou em processo de capacitação para o trabalho, tenho interesses no trabalho, já tenho o meu autocuidado desenvolvido de alguma maneira, sou responsável pelas minhas coisas. Enfim, a gente tinha que fazer critérios, e o critério diferencial basicamente foi esse. Que eu tivesse numa situação de abstinência, se eu tenho a dependência química, pelo tempo suficiente que eu pudesse fazer essa escolha. E naquele tempo, a ideia é que a gente teria pelo menos 70 pessoas nestas condições para se abrir o condomínio. Então, nós daí firmamos a ideia de 70 vagas, né? E essas 70 pessoas, a gente foi fazer uma sensibilização. Além desse trabalho da própria unidade, da equipe técnica, conversar com os moradores, a gente foi até lá fazer essa conversa. E daí a gente escutava assim, daqueles que já estavam preparados para vir, de muitos, né? Vocês que estão aí, me ajudem se eu não vou mentir aqui. Não quero ir, não. Aqui é tão perto do centro, o que eu vou fazer lá naquela longura? Né? O condomínio era distante, ele nem existia, certo? Né? Éramos nós e um prédio, não era condomínio ainda. Então, não tinha muito o que dizer, porque aquela experiência ia ser vivida junto com aqueles que topassem vir. E os 40 toparam. Né? Outros diziam assim, não, eu tenho um vínculo aqui, não dizia vínculo, né? Dizia assim, eu gosto muito da escola que eu estou estudando, da professora, não vou sair daqui de jeito nenhum. E isso que estudava ali perto, trabalhava lá,
né, na SIC, trabalha ainda, e então não enxergava, a gente não territorializava, não localizava a proposta e o prédio, né, onde fica o condomínio social. Mas, enfim, vieram os primeiros 40. Então, desta forma, foi a forma que a gente deu sequência. Hoje, ele é mais amplo, né? Hoje não é só o Rebouças que encaminha para nós, já recebemos dos CREAS e dos centros POPs, né? Então, o próprio CREAS, o próprio Centro POP, né, pode reconhecer, né, a trajetória desse morador, né, a trajetória dessa pessoa. Mas a gente reconhece que quando ele vem da unidade de acolhimento, ele vem mais preparado para assumir essa proposta de autonomia e de república. E aí, a nossa inspiração. Talvez era a inspiração que motivou a iniciar a falar do assunto, que é terminar com a tutela do município, né? Nós não podíamos mais ficar enxugando gelo, entregando a roupa, a comida, e sem um trabalho que pudesse realmente fazer esse resgate da cidadania, e enfim. E a outra inspiração era construir um espaço digno de moradia voltado para a autonomia. E aí a gente se sente dentro dos eixos que você apresenta, né? Com a questão da intersetorialidade, do envolvimento na comunidade com as políticas sociais que são um direito, né, de cada morador, de todos, né, não só dos moradores, de todas as pessoas. Então, viver essa moradia voltada para a autonomia é também dizer assim, onde que é o CRAS para eu ir fazer meu cadastro único, a unidade de saúde para eu fazer a minha inscrição, né? O CAPES para eu fazer o meu tratamento e as outras possibilidades que a gente vem a ter de parceria aí com a sociedade, com a comunidade. E no dia 7 de janeiro, nasce o condomínio social. Nasce porque chegaram vocês, né? Os moradores. E aí, nós fizemos, né? Como é que a gente fez? Como é que é esse nascimento? A gente viveu a experiência do acolhimento coletivo por parte dos profissionais, da comunidade e das autoridades. A gente deixou umas fotos ali, que a comunicação social fez um banner para a gente. Tem lá uma foto bem no meio, embaixo, que é a primeira foto, né? E essa primeira foto revela, né, essa acolhida dos novos moradores por estas pessoas, e que isso marcou e fez muita diferença. Eles nos dizem até hoje o que foi este acolhimento na chegada do condomínio. Aí nós fizemos uma reunião com eles, de cara, uma reunião. Então, o acolhimento foi trabalhar os princípios básicos de moradia, né? O que é preciso para a gente viver em grupo, né? Que caminhos a gente tinha que acolhê-los com alguma diretriz, né? Mesmo que estas a gente pudesse mudar no meio do caminho. Então, escrevemos esses princípios básicos, que é da vida em grupo. Para viver, a gente precisa, como dizia a Jocimere, regras, limites, e também tudo de bom, de abertura, de condições. E aí, nós fazemos a pergunta: você quer ficar no condomínio? O condomínio tem essa proposta. Você quer ficar aqui? Maurício disse sim. O Edilson disse sim, né? O Rodrigo, o seu Irlã, né? Então, dissemos sim. Aí, nós partimos para que eles pudessem se conversar e perguntar quais serão os meus parceiros de quarto. Então, tinha um tempinho para que cada um fizesse aí os seus... Alguns já vieram com os quartetos, porque lá na sensibilização a gente disse que seria assim. Então, eles já vieram, né? Não, vai ser até com o bilhetinho, assim, né? É escrito quem seriam os parceiros, para ninguém errar, né? E a gente entregou uma etiqueta em branco. E os moradores foram para os apartamentos escolher a sua cama.
por intuição, sei lá, a gente fez dessa maneira, mas o que resultou isto? Escolher a sua cama, né? Como era antes? Eu era a bola da vez quando chegava, né? E ia ter que dormir na cama que tivesse disponível. Isso na porta de entrada. Depois demos um passinho, já tínhamos na unidade a minha cama. Era isso, né? No Rebouças. Já tinha a minha cama, né? Mas esta escolha dos moradores e a posição que ia estar a minha cama, a forma de viver aquele quarto, fez a grande diferença. Escutamos por muitos meses o que significou isso na vida das pessoas. E aí nós começamos escutando as pessoas e dizendo para elas o que a gente veio anunciar com o condomínio social. E isso ficou forte, né? Na maneira de fazer. A gente começou com as nossas reuniões aos sábados à tarde. Depois percebemos que eles tinham mais o que fazer sábado à tarde do que ficar na reunião. É verdade, eu tinha que passear, tinha que lavar roupa, tinha que descansar, tinha que se livrar da gente, essas coisas assim, né? Viver o final de semana, dá uma chance aí. Aí nós estabelecemos, junto com eles, que seria na terça-feira, às 20 horas, depois do jantar. E esse é o nosso fórum de discussão. A Josiméria disse que foram 64. Isto de assembleias nas terças-feiras. E, independente disso, diferentes grupos se reúnem na casa. A gente teve a experiência de ter um psicólogo muito especial que fez uma conversa sobre o mundo do trabalho. Ia toda segunda-feira, né? Ela faz uma diretoria que não existe mais, que hoje está na Secretaria do Trabalho, mas, enfim, ele fazia essa discussão, e, né, muita gente aprendeu a fazer seu currículo, como se apresentar numa entrevista, falar das suas dificuldades, dos seus medos, enfim, os grupos rolaram por aí e a permanência não era exigida, ia conforme seu interesse, a sua motivação. A gente, enfim, teve diferentes grupos que se reuniram, a gente vai falando aqui, mas esses da terça-feira é basicamente para a gente trabalhar a casa, o condomínio, a rotina, suas escalas. Bom, se esse é um condomínio em sistema de república, eu tenho que assumir uma cogestão aí, uma corresponsabilidade, uma coparticipação, né? Eu tenho que ser efetivo nesse trabalho. Então, não temos lá um monte de funcionário fazendo limpeza, o espaço é bem grande, temos uma pessoa, basicamente hoje, né? E é feito no começo mais fácil, viu, gente? Mas uma hora a lua de mel acaba. Já viram como é a gente mudar de casa, como todo mundo quer arrumar a casa? Depois passa um tempo, lavar a louça não fica tão bom assim, né? Cuidar da limpeza, então, né? E assim vai. Então, esse é um dos assuntos que praticamente não sai da pauta, né? As nossas escalas. A Denise fez assim, ó, porque cansa, né? Cansa para eles, cansa para nós, mas é importante, é fundamental. Nós temos toda uma história de quem é que cuida da casa? E nós temos uma casa masculina, né? Quem é que cuida da casa é a mulher. Eu me lembro que um deles disse assim, não vou fazer escala, mas não é importante você aprender, não é? A gente não está aqui como um espaço escola onde a gente precisa fazer as coisas porque a gente vai precisar sair daqui, cuidar da própria casa, cuidar das próprias coisas. Então, isso é importantíssimo. Não, vou ter uma empregada. Eu já me senti a própria empregada naquela hora, né? Pegando a roda, assim. Mas é uma ideia que a gente traz aí, né? E que mantemos isso, né? Ninguém fala em ter empregados, mas sim empregadas, né? E não se preocupe que eles deram um jeito, né? Tinha até um fazendo lá e ganhando os trocos para fazer, né? Daí eu disse assim, bom, isso é ilegal, já podemos fazer uma denúncia, porque ninguém paga para morar aqui, como é que eu posso pagar para alguém fazer?
né? Então, nós trabalhamos muitas questões com relação a isso, né? Estresse passados, presentes e futuros, né? É um assunto que mexe com a gente, né? E não é fácil agregar para que. Então, e também, gente, cada vez que entra um grupo novo ou pessoas novas, aquele coletivo se transforma, né? Não são mais os 40. Dos 40, hoje a gente tem 8, né? 8 primeiros moradores. Este como viver em grupo, então, também é o grande legado dessas definições que a gente faz. Isso está objetivamente e subjetivamente o tempo todo. Não só nas assembleias, mas também nos momentos de atendimento do serviço social, do acompanhamento dos educadores, das conversas todas que tenhamos com eles. O nosso foco é essa vida em grupo. Porque a vida em grupo vai ser ali, no quarto com 4, com os 70, e na vida fora dali. No trabalho, na sua casa ou em outro espaço. Papel da equipe no condomínio. Bom, isso já falamos um pouco, né? E isso, gente, é algo que a gente tem que manter vigilância, e nós estamos trabalhando toda uma proposta hoje de cada um e de cada equipe se definir com o trabalho que vai desenvolver, porque a gente corre riscos de se perder aí também. E ficar na rotina exigente que é, né? Também a definição nessa Assembleia do coletivo como avançar. A gente dá passos para frente se o do coletivo der, para o lado se o coletivo der, e retrocedemos se for preciso, né? É uma moradia transitória em sistema de república para a população com histórico de situação de rua. Já falamos dos princípios básicos de moradia. É uma estrutura digna e humana, profissionais mobilizados e engajados pelos valores da autonomia e do respeito. Acreditamos que o condomínio social é um direito a ser construído pelo processo participativo de cogestão. Esse é o nosso ideal, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho diário e árduo. O que a gente tem como resultado desse processo de trabalho conjunto? A gente dizia aqui da importância de ter as regras, os parâmetros, para onde vamos, como vamos, e o que acontece quando não vamos juntos, quando mudamos o rumo desta prosa. Então, a gente tem um processo de conversa, a gente tem um processo de advertência e a gente tem um processo de desligamento, se for o caso, né? E já foi muito o caso. Nem sempre a gente tem... E, gente, a vida da gente... Eu escutava uma música quando vinha. Nem sempre 1 mais 1 é 2. E não é assim, né? Não é assim comigo e acredito que com ninguém. Às vezes a gente vive isso, às vezes a gente vive isso, e a gente está lá em cima e depois está lá embaixo. Então, a vida com os moradores e a vida de cada um, às vezes tem muito esse processo, né? E precisou que a gente construísse um regimento interno. E que na última reunião, os moradores e nós começamos a falar, será um regimento interno ou é um estatuto do condomínio? E aí, é uma proposta, né? Ele está em processo de correção. Os moradores passaram, basicamente, o ano de 2014 trabalhando, né? Com esse regimento no horário à noite, e em todos os outros espaços que a gente trabalhava, mesmo subjetivamente, trabalhávamos questões do regimento. E diria assim, ele está aí num protótipo em correção, né? Em fase de finalização, para a gente poder fazer uma grande reunião ampliada e fazer a homologação desse estatuto. Mas o processo de construção dos primeiros 40 moradores e dos outros que vieram neste 1 ano foi o que faz o condomínio.
Não é ficar lendo o que está escrito ali que vai mudar a nossa história. Mas o que faz com que o condomínio seja como é hoje, nas suas bases, nas suas regras, na sua forma de ser, já está na nossa maneira de compreender o condomínio. Grupos de estudo para o Enem. A gente teve um grupo que fez, né, ganhamos lá umas apostilas do Enem, e tivemos um grupo que estudou para o Enem. E daí tivemos 2 profissionais, que um morador e um profissional que passaram na universidade. Assembleias das terças-feiras, tivemos um encontro com família, temos trabalhos sobre sobriedade e atitude como forma de motivação para a estada, e agora, por último, a saúde nos propôs um colegiado de técnicos e um coletivo de saúde com os moradores. É um cotidiano de lutas, é um enfrentamento de dificuldades, é uma escolha pela vida cotidianamente. Então, o condomínio é um projeto de pouco mais de 1 ano, resposta ao passado, proteção no presente e esperança no futuro de muita gente. É resultado de muitas realidades que compõem a história de cada morador, dos profissionais, dos serviços tantos que tem aí, né? Da fase de outras políticas, da comunidade e, como diz a Teresa, interfere em toda a sociedade. Fruto de uma trajetória social na assistência social em nossa cidade. Vivemos este momento da revolução aí. E aqui nós colocamos assim, gente, que nós somos gratas, muito gratas, porque é uma experiência talvez a mais marcante que a gente tenha vivido profissionalmente. Né? A FAS, que confia em gente, aos moradores que demonstram isso, até quando a expressão não é essa, né? Porque podem expressar tudo que não é bom. Ao IMAP, que tem sido muito companheiro na observação da gente, né? E que construiu aí o André e a Josi essa apresentação com toda a sensibilidade de quem olha o condomínio, de quem está no condomínio, que interfere de alguma maneira também. Mas eu diria assim, o IMAP está na nossa vida a vida inteira. E a todos os parceiros que fazem a diferença, né? A Guarda Municipal, nesse tempo todo de condomínio, nós tivemos que vivenciar uma única vez uma situação que a gente precisou promover a revista. Uma única vez. Mas eles são parceiros, estão com a gente, né? E principalmente na forma educada, né? Educativa de trabalhar o respeito com os moradores. Então, agradecemos a todos pela confiança e aprendizado nessa trajetória participativa. Depois o debate, né, gente? É isso. Ah, temos um filme agora, topam? É bem rapidinho. O pessoal da comunicação fez pra gente.